Boa noite, paz de Cristo Jesus, jovens. Hoje quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Eu gostaria que você aí na sua casa abrisse a tua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 9, que diz assim: E ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor dizendo: Que faz ali, Elias? Respondeu ele: Tendo sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me matar. Amém? Essa noite eu queria trazer uma palavra para abençoar a sua vida. E o tema da mensagem desta noite é: você não está só. Você não está sozinho. Amém? Mas antes de relatar o tema dessa mensagem, eu gostaria de contar um pouco sobre a história de Elias e falar um pouco sobre Elias. Elias, ele é um tesbita que aparece no início do capítulo 17, e ele é um homem ousado. Elias significa Jafé, Deus, e ele aparece no início do capítulo 17, e ele diz assim: segundo a minha palavra não vai mais chover, e não chove. Imagine você, o homem que aparece em meio ao pecado de Israel, dizendo que não era para chover. Você pense comigo se isso era bênção ou maldição, porque se para de chover, com certeza a colheita, o povo que planta, com certeza não vai colher, as coisas iam dificultar para o povo. Então, por conta da sua profecia, Elias tem que fugir. E Elias, ele tem um motivo pelo qual ele vai profetizar. Ele profetiza porque o povo, ele não se volta mais para Deus, o povo vira as costas para Deus, o povo somente olha para os suas próprias vontades, o povo não olha mais para Deus. E o rei Acabe procura matar Elias, e Elias então foge para um vale chamado Querite, e naquele vale Elias, ele se alimenta, porque Deus envia corvos, e aí está um grande milagre, que levam para Elias carne, e Elias bebe da torrente daquele vale água pura, até o momento que aquele vale seca. Elias é um homem valente, um homem ousado. Quando aquele vale seca, então Deus diz para Elias sair ali do vale de Querite, para que Elias vá para uma cidade chamada Sarepta. Elias chega em Sarepta para que ali uma mulher o alimente, uma mulher viúva. Só que o interessante é que essa mulher que é para alimentar Elias, essa mulher não tem mantimentos, essa mulher não tem nada. E Elias chega na casa dessa mulher e pede para essa mulher um bolo, e essa mulher disse para Elias assim: eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha, e tudo que eu tenho é para que eu faça um pequeno bolo e eu e o meu filho comemos e depois morremos. E Elias, ousado, vira para aquela mulher e diz assim: faça então um bolo pequeno e dê o primeiro pedaço para mim. E aquela mulher, pelo um ato de fé, fez, e a Bíblia diz que não faltou até que choveu farinha e azeite na botija daquela mulher, e o milagre aconteceu. Logo depois, aconteceu uma tragédia com o filho daquela mulher. Elias ressuscitou o filho daquela mulher. Elias era um homem ousado. Elias profetizava contra o pecado de Israel. Elias realmente era um homem para frente, um homem de Deus. E eu vou mostrar para você por que eu estou falando isso para você, jovem. Porque Elias, ele não parou aí.
Ele profetizou, ele foi para cima contra o pecado, ele fazia projetos. E diante dos seus projetos, ele desafiou 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E ele fez um altar e diante do Deus de Israel caiu fogo do céu. E ele envergonhou os falsos deuses. Elias realmente era um homem de Deus. Elias realmente falava em nome de Deus. E quando Elias orou para que parasse, para que não chovesse, não choveu, mas quando Elias orou para que a chuva viesse, então a chuva veio. Sabe, jovem, existem momentos nas nossas vidas que nós estamos tão ousados, que nós estamos tão para frente, e eu estou trazendo essa palavra para vocês, jovens, porque nós, no início do ano, e nós estávamos tão ousados, nós estávamos tão para frente. E eu não sei se vocês se lembram que no final do ano nós fizemos festas, estávamos fazendo projetos. E eu me lembro que diante da nossa ousadia, nós estávamos fazendo tantos planos e esses projetos, nós falávamos sempre que íamos avançar. E eu me lembrei de Elias. E nós falávamos sempre, nada vai nos parar. Por quê? Porque se Deus está com a gente, não vai ter nenhum momento, nada que vai nos desanimar. E chegou um momento, no dia 4 de janeiro, que nós nos reunimos aqui na igreja. Então, eu dei para todos os jovens um papel, e nesse momento eu pedi para que vocês colocassem os seus sonhos materiais e os seus sonhos espirituais. E ali todo mundo escreveu os seus sonhos materiais, os seus sonhos, seus projetos de estudo, seus projetos materiais, as suas conquistas, e também pedi para que nós colocássemos ali os planos espirituais, as nossas conquistas, como os dons espirituais, como os nossos projetos ministeriais, como nossos projetos em conjunto, como nossos projetos também entre o nosso ministério de jovens, as nossas conquistas, até mesmo o nosso encontro de jovens que nós íamos fazer. E logo depois de tudo isso, nós colocamos todos esses nossos pedidos em uma caixinha que está aqui. Está aqui a nossa caixinha. E aí, todos os cultos de oração, nós nos colocávamos a orar e a pedir que ao Senhor, eu colocava-se a orar por cada pedido de vocês, como até hoje eu oro. E coloquei projetos pessoais, e alguns projetos eu até citei diante de vocês, e alguns desafios até bem difíceis. E eu essa semana comecei a pensar em todos esses desafios, em todos esses projetos, e eu comecei a conversar com alguns jovens durante esses dias, esses meses que nós temos passado, e eu tenho olhado e tenho visto essa palavra de Elias, sabe? Porque existia um momento que Elias estava tão para frente como nós estávamos, mas existia um momento que Elias teve medo, assim como alguns jovens têm tido medo no momento de dificuldade. Elias teve um momento que ele foi para frente, ousado, desafiou tudo, mas teve um momento que ele temeu e se escondeu. E ele se escondeu com medo da morte, se escondeu com medo do desafio, se escondeu achando que estava só, achando que Deus tinha abandonado ele, ou que os seus projetos não iam mais se cumprir. Ou mesmo, como eu já vi alguns jovens dizendo, o meu ano de 2020 já se acabou. Nós só estamos no mês 5 e eu já vi alguns jovens dizendo, o meu ano de 2020 é o pior ano da minha vida e esse ano se acabou. Eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite. Você não está só. Você não está só. Houve um momento que Elias desafiou 850 homens em nome de Deus
e correu de uma mulher. Correu de Jezabel. Correu de Jezabel, se escondeu numa caverna. Ficou isolado. Interessante, ficou isolado. E quando ele ficou isolado, Deus foi até aquela caverna. Deus foi até aquela caverna para falar para Elias. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Por que você está isolado? Por que você está aí com medo? Por que você está aí? Então Elias disse no versículo 9, ele disse assim, olha, e ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse, o que você está fazendo ali, Elias? E ele respondeu, tenho sido pelo Senhor, Deus dos exércitos, pelos filhos de Israel, deixaram a tua aliança e deixaram os teus altares e mataram os profetas a espadas. E ficou somente eu, Senhor, somente eu fiquei. Em outras palavras, Senhor, olha aí para fora, olha aí para fora, olha a situação. Tem um monte de gente morrendo, os profetas estão morrendo, como fosse nos dias de hoje. Olha a pandemia, olha o problema se alastrando. E olha, Senhor, a minha situação. Somente eu, Senhor, somente eu fiquei. Estou sozinho, Senhor. Estou sozinho, estou sem ninguém. Sabe, muitas vezes, jovens, você pode pensar que você está sozinho, mas você não está sozinho. Eu quero dizer para você uma palavra profética. Esse ano não é o pior ano da sua vida. Essa pandemia não veio para acabar com seus sonhos, com seus projetos. Isso é só uma fase. Isso vai passar. Isso vai passar em nome de Jesus. Você não está firmado nas notícias contrárias. Não se feche nessa caverna. Muitas vezes a caverna é as notícias contrárias que vêm para nos derrubar, para achar que os nossos projetos, os nossos sonhos se fecharam, que os nossos planos acabaram. Porque muitas vezes, ao invés de termos que ir até as nossas escolas, até os prédios, as nossas faculdades, temos que estudar online nas nossas casas. Muitas vezes, ao invés de irmos para os nossos trabalhos, temos que trabalhar em casa, e alguns jovens nem têm que trabalhar, tiveram que ficar em casa, ou alguns tiveram até que perder o emprego. Calma, Deus está no controle. Sabe por quê? Porque Deus foi lá naquela caverna. Deus teve que ir lá naquela caverna. E a Bíblia diz que muitas vezes aparecem terremotos. Apareceu um terremoto, uma dificuldade no meio daquela caverna, do lado de fora daquela caverna, e Elias ouviu o terremoto, mas Elias não saiu da caverna. Sabe por quê? Porque ainda não era a hora de sair. Elias viu um vento muito forte, Elias não saiu. Mas quando Elias ouviu um vento suave, a Bíblia diz que Elias cobriu o rosto e Elias saiu. Então, a Bíblia diz que no versículo de número 18, a Bíblia diz que Deus diz uma palavra para Elias. Sabe, Elias, muitas vezes você se fecha na caverna, mas deixa eu dizer algo para você. Você não está sozinho. Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante da dificuldade. Eu quero dizer para você, jovem, ou para você que está assistindo esse vídeo, quero dizer para você, você não está só. Existem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram diante da dificuldade. Tem alguém orando por você. Eu estou orando por você. A liderança dessa igreja tem orado por você. Os pastores dessa igreja têm orado por você. Vocês não estão só. Sabe por quê? Porque Deus não desampara os seus. Vocês não estão só. Porque Deus não deixa os seus de maneira alguma. Creia nisso. Os seus projetos não estão lançados fora. Os seus sonhos não estão jogados na lata do lixo. Deus não desampara os seus. Permaneça de pé. Continua com ousadia. Não seja covarde. Continua ousado.
saia da caverna, saia da caverna, se anime em nome de Jesus, creia no Deus poderoso de Elias. Elias saiu daquela caverna e você sabe o que Elias fez? Elias fez discípulos. Elias fez um discípulo. E sabe quem foi o discípulo que Elias fez? Foi Eliseu. E Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Talvez você pode até ter ficado nessa caverna por um período, mas eu vou dizer algo para você. Quando você sair daí, Deus vai te usar para que você multiplique os seus talentos em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida e que você seja muito abençoado com essa palavra. Senhor Jesus, eu quero, Senhor Deus, em nome de Jesus, pedir que onde essa palavra chegue, Senhor Deus, as pessoas que aqui, Senhor, assistam esse vídeo, Senhor Deus, que esteja, Senhor, passando por um momento de caverna, um momento de dificuldade, de depressão, ou que em algum momento acharam, Senhor, que os seus projetos, os seus sonhos foram, Senhor, perdidos nesse ano, que elas sintam-se, em nome de Jesus, restauradas, que elas possam, através dessa palavra, tomar posse, Senhor, sair dessa caverna, sair em nome de Jesus dessa depressão ou dessa tristeza, que elas possam tomar posse e ter ousadia para agarrar essa oportunidade de fé que o Senhor nos dá, Senhor, para que nós possamos nos levantar, Senhor, e nos levantar, Senhor, em Cristo Jesus, para, Senhor Deus, tomar posse da vitória, Senhor. Elias, Senhor, quando ouviu a sua voz, ele saiu, porque nós sabemos, Senhor Deus, que nós temos um Deus poderoso que não desampara os seus. A tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Nós cremos no operar do Senhor, nós cremos no agir do Senhor, e em nome de Jesus eu quero abençoar cada jovem que está no seu lar, cada jovem que esteja aqui assistindo, Senhor, esta palavra, que esteja na sua casa, e não somente os jovens, mas cada um que esteja no seu lar, que esteja vendo esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Quero pedir também que você não deixe de se inscrever no nosso canal, que vai estar na legenda do nosso vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.